Espírito Santo, irmãos, ele precisa ser presente na nossa vida. Nós precisamos insistir com ele, porque ele também insiste conosco. Talvez você e eu tenhamos desistido do Espírito Santo, mas eu quero te dizer uma coisa: ele não desiste de nós. O Espírito Santo não desiste de nós. E ele continua, sabe, a contender conosco, a falar ao nosso coração, a agir, para que nós possamos ser cheios dele, cheios da sua presença. Porque na verdade, irmãos, o que a igreja hoje precisa é ser cheia do Espírito Santo. Quando eu falo igreja, não são as paredes, não. Igreja somos nós. Não é? Ele está conosco aqui. Jesus disse, ele estará convosco, mas habitará em nós. Ele está aqui. Estamos sentindo a sua presença aqui. Mas ele quer habitar em nós. E para ele habitar, nós temos que dar lugar. Preparar um lugar para que ele possa habitar em nós, fazer morada em nós. E no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, aleluia, no versículo 49, essa palavra, ela veio ao meu coração. Glória a Deus. Nós estamos um pouquinho cansados, mas animados. Eu estive em Patinga, numa escola bíblica, na quinta e sexta, e ontem à tarde, e viajamos à noite. Cheguei aqui às 5 da manhã, já fizemos batismo hoje em Nova Holanda, ceia, e tentei cochilar um pouquinho, não consegui, e estamos aqui, com o olho aberto, esperando Jesus. Lucas 24 e 49, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A versão que estou lendo é a versão RC, Revista Corrigida, mas na revista atualizada diz assim, permanecei. Tem alguma versão dizendo isso? Viu? Permanecei, ficai. Jesus está falando aqui, irmão, de algo precioso, de uma promessa. A promessa do Pai, a promessa de um revestimento de poder. Era o momento em que ele se despedia dos seus discípulos. Ele havia ressuscitado, e depois de ressuscitado, ele ainda passa alguns dias com esses homens. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz que ele foi visto depois da sua ressurreição por mais de 500 irmãos. Expressão de Paulo. Mas é interessante, irmãos, que neste momento aqui, não é? Jesus, ele está falando para o seu colégio apostólico, para aqueles homens que foram escolhidos para darem prosseguimento à sua obra e ao seu reino na terra. E ele disse, olha, tem uma promessa para se cumprir aí. Tem um revestimento de poder que vem do alto. É algo precioso para a sua vida. E é exatamente o que nós precisamos hoje, irmãos. Sermos revestidos de poder. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem foi vestido. Sabia disso? De uma veste de santidade. Porque a Bíblia diz que ambos, lá em Gênesis 2, andavam nus no jardim e não se envergonhavam. Havia ali uma veste de santidade, cobrindo aquele casal. Apesar da nudez física,
Mas a santidade era presente na vida dele, de maneira que aquela nudez não trazia nenhum outro tipo de situação como traz hoje. Não. Mas o pecado que fez, quando desobedeceram a Deus, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles descobriram que estavam nus. Aquela veste de santidade, aquele momento ali da presença de Deus, saiu deles. E olharam e falaram, meu Deus, como é que podemos estar assim? Não é possível. Correram, coseram folhas, fizeram para si roupas, se esconderam da presença de Deus. E foi preciso que Deus agisse em favor daquele casal. Porque aquelas folhas ali, irmão, certamente não suportariam o calor, não ia resistir o tempo. Então a Bíblia diz lá em Gênesis 3, que Deus toma pele de animais e os cobre e os veste, certamente mostrando para eles que havia algo melhor para salvá-los daquela situação. Não seriam as folhas das árvores, não seriam folhas de figueira ou coisa parecida, ou de bananeira, seja lá o que for, que ia cobri-los, não. Deus tinha algo melhor para eles, e cobriu-os com a veste mais forte, mais sólida, mais firme, mais permanente. E eles aprenderam certamente com Deus, que Deus tem algo melhor para eles. Deus tem algo melhor para nós. Quando o profeta Isaías fala da salvação de Deus, lá no capítulo 59, ele diz que Deus nos cobriu, nos vestiu com vestes de quê? De salvação. O primeiro estado do homem foi um estado de inocência. O segundo estado de consciência. Consciência de que precisava do socorro de Deus, da ajuda de Deus. E Deus enviou o socorro. Deus enviou Jesus para nos salvar. E o que é a salvação, irmãos? Assim como no Éden, a intervenção de Deus salvou aquele casal da sua nudez física, a intervenção de Cristo, morrendo no Calvário, trouxe-nos uma vestimenta espiritual. Trouxe de volta algo espiritual para nós. Não é? Trouxe de volta algo precioso para nós. Jesus nos vestiu com seu sacrifício de vestes de salvação. Nos vestiu de vestes de salvação. Então Jesus Cristo veio para nos trazer essa veste. Nos vestiu. Nós hoje estamos aqui vestidos com vestes de salvação. E essa salvação é algo glorioso, é algo precioso. O autor aos Hebreus diz lá, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ela é extensíssima no seu agir em favor do homem. Mas é interessante que Jesus, o próprio Jesus, fala aqui, irmãos, de um revestimento. Ele trouxe para o homem uma nova vestimenta, a vestimenta da salvação. Ao recebermos Cristo, nós somos salvos. A salvação nos veste diante de Deus, nos cobre diante de Deus, nos justifica diante de Deus, nos santifica diante de Deus, nos coloca na condição de filhos e filhas diante de Deus. A salvação faz isso e muito mais. Só que Jesus está falando de um revestimento. Porque a vida espiritual, irmão, ela não para apenas na salvação. A salvação é abrangente. A salvação é algo que se renova a cada dia em nós. E nós precisamos exercitar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a santificação na nossa vida, para que a nossa salvação ela seja cada dia renovada em Cristo Jesus. Por que as pessoas deixam a salvação? Por que as pessoas se esquecem da salvação? Por que outros abandonam a salvação? Por que outros largam a salvação, trocam a salvação
como fez ali Esaú com aquele, na fome, não é? De que me vale essa primogenitura? E aí ele abandonou aquilo ali por um prato de lentilha. Quantas pessoas têm feito isso hoje? Trocado a salvação por coisas do mundo. Troca por banalidade. E aí se perdem. Se largam por aí. Rasgam as vestes da salvação. Não preciso disso. Para que isso? É porque não cultivam a salvação. A palavra que recebemos no início desse culto diz isso. Aquele que em vós começou essa boa obra, o que ele faz? Hein? Ele aperfeiçoa. Deus quer aperfeiçoar em nós a cada dia a nossa salvação. Agora Jesus está trazendo para nós algo mais. Algo mais. Ele disse, sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está falando de um revestimento aqui, irmãos, que acompanha a salvação. A salvação nos cobre, nos veste. O Espírito Santo nos reveste. Sabe o que é revestir? É colocar algo mais sobre a veste. Você já estava vestido quando de repente veio o frio, não foi assim? Quem experimentou isso um dia? Você vestido, o tempo muda, vem o frio. E o que você põe em cima da roupa? Não é? Você procura algo mais para se esquentar, você procura algo mais para se agasalhar, não é? Se esquentar ali, se fortalecer, se resguardar, se proteger. Esse revestimento é para isso, irmão. Esse revestimento que só vem do alto, esse revestimento que é promessa de Deus para nós, é para nos revestir, é para nos resguardar, é para nos proteger, é para nos fortalecer das intempéries da vida. Então nós precisamos desse revestimento. A igreja precisa ser revestida de poder. E é isso que nós vamos orar aqui amanhã à noite. Agora, uma palavra só eu quero completar e terminar. Só uma. O revestimento e a promessa estão aí. Jesus diz, tem uma promessa do Pai e vocês serão revestidos de poder. Agora tem uma palavra no meio disso aí. Nós temos que permanecer. Só recebe a promessa, só alcança a promessa, só se reveste de poder quem permanece no propósito. Vida cristã sem propósito, irmão, não nos leva a lugar algum. Já percebeu isso? Já? O que você veio fazer aqui hoje à noite? Sabe não? Vou te dizer. Você veio aqui hoje, receber uma palavra de Deus, tomar um propósito para essa semana e alcançar esse propósito em nome de Jesus. Você não veio apenas tomar o seu lugar aqui na cadeira, não é? Vir ao culto porque é um ambiente agradável, não. Você veio aqui porque Deus está falando ao seu coração e você vai tomar um propósito. Você vai sair daqui com um novo propósito para a sua vida. Você vai sair daqui com novos alvos para a sua vida, com novos objetivos para a sua vida. E a promessa e o revestimento estão aí diante de nós. É promessa de Deus, é revestimento de poder. Agora, quem alcança? Quem permanece. Porque muitas pessoas não alcançam as coisas de Deus, porque não permanecem, irmãos. Não permanecem. Jesus citou lá em Lucas 18, né? Aquela velhinha, quer ver uma velhinha que é abençoada? Acho que é aqui, né? Cadê a velhinha aqui? Parábola do juiz Inico. Uma velhinha aqui, ó. Tinha um juiz,
E tinha uma viúva, eu estou falando velhinha viúva, né? De repente uma viúva mais nova. Aqui, ó. Aí ela vinha lá, faz justiça! Aí o juiz por algum tempo não quis. Mas depois ele falou, meu Deus, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas essa velhinha me molesta. Misericórdia, essa viúva não é mole não. Sabe o que ela fazia, irmão? Você não sabe não? Vou te dizer. Ela permanecia na porta do juiz. Na porta dele. Quando o juiz descia do carro, que chegava na porta, a viúva estava lá. Ai meu Deus, é ela. O que a senhora quer? A minha causa, doutor. Pelo amor de Deus, segurança, tira essa senhora daqui, está perturbando. No dia seguinte, quando o juiz chegava, onde estava ela? Na porta do juiz. Aí o abençoado falou assim, ó, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher me molesta, misericórdia, eu vou fazer justiça para que ela não volte e não me importune muito, porque está importunando. E aí sabe o que Jesus disse, irmãos? Hein? Ele disse assim, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, Ele que tardio para com eles? Não é? Aí o versículo 8, Jesus falou assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Confirmando o versículo 7, Deus depressa fará justiça. Aí Jesus faz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe do que Jesus está dizendo? Será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar crentes que permanecem? Pessoas que ficam, pessoas que não desistem, pessoas que não voltam atrás, pessoas, sabe, que não esmurecem, pessoas que permanecem, custe o que custar, haja o que houver. A resposta pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas a pessoa não sai da presença de Deus, e ele está ali de dia e de noite. Senhor, como disse Jó falou uma coisa, irmão, tremenda, lê lá, Jó disse assim, ó, ainda que tu me mates, em ti esperarei. Pai, vai me matar, mas eu espero. Tu vai me matar, mas eu espero. É isso que Jesus está falando. Nós temos que brigar por aquilo que nós queremos. A promessa está aí, o revestimento está aqui. E por que não recebemos? Sabe não? Porque a gente não permanece, irmão. Nós precisamos rever o nosso conceito de cristianismo. Ser crente não é pertencer a uma denominação, não é participar de um culto, não é ir a uma igreja, como costumeiramente falamos. Ser crente é permanecer. Jesus, quando falava das guerras, dos rumores de guerra, das fomes, das pestes, lá em Mateus 24, você já leu isso? Vai ter isso, vai ter aquilo outro, pai contra filho, não sei o quê, aquela confusão toda que Jesus mostrou ali. Aí no versículo 13, ele disse assim, mas o que permanecer até o fim será salvo. Não importa o que acontecer, você tem que permanecer. Você tem que permanecer até ser revestido. O revestimento é uma promessa, o revestimento é uma verdade, o Espírito Santo está presente. E por que ele não enche a nossa vida? É porque a gente pede hoje, não pede amanhã. Aí sai daqui, pede 3 dias. O Espírito Santo me enche. No 4º dia desiste. Você tem que permanecer. Jesus disse, olha, fica até que. Enquanto não acontecer, você não sai. Enquanto não acontecer, você não arreda o pé. Enquanto Deus não cumprir, você não deixa Ele não. Cola no pé de Deus, como fez a viúva, no pé do juiz. Clamando até que a vitória veio, até que a resposta veio, até que o homem assinou lá o processo. É isso que Deus quer de nós. Pessoas que permanecem, irmãos, e não que esmorecem, e não que fracassam, e não que voltam atrás.
O revestimento é uma verdade, a promessa é uma verdade. E por que não se cumpre hoje? Porque falta em mim e em você permanecer, ficar diante de Deus, até sermos revestidos. Será que nós somos insistentes a tal ponto, irmão? Quantos aqui já buscaram o batismo com o Espírito Santo? Já buscaram, começaram um dia, Senhor, me batiza, se tu quiseres, tu pode me batizar. Então, Senhor, um dia lá que tu tiver de boa maré, você faz isso por mim. Não é assim que a gente fala? A gente precisa buscar esse revestimento. Enquanto você não se sentir revestido, você não desista. Enquanto o Espírito Santo não se apossar da sua vida, não desista. Enquanto você não se sentir cheio do Espírito Santo, não desista. Porque é do Espírito Santo que nós vamos precisar até o último dia. Até o último dia, nós vamos precisar dele. Sabia disso? Nós vamos precisar dele até o último momento da igreja. E quando, conforme Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, quando a trombeta tocar, quem é que vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares? A Bíblia diz que nós seremos transformados e iremos encontrar o Senhor nos ares. Quem é que vai nos levar? Quem é? Certamente será o Espírito Santo. Certamente, irmão, será o Espírito Santo. Ele que vai nos levar ao encontro do Senhor. Ele estará nos esperando, como diz Paulo. E quem nos levará? É o Espírito. Agora imagine na hora que a trombeta toca, aí eu digo, meu Deus, tem uma trombeta tocando, é o Senhor me chamando. Aí eu me preparo todo, abutuo aqui o paletó, digo, é agora que eu vou para o céu, e não vou. Fiquei de paletó abotoado e não fui. Mas o que faltou, meu Deus? Estava de paletó, abotoei, botei a gravatinha, o que faltou? Faltou ser revestido do Espírito. Faltou ser cheio de Deus, da presença de Deus, para nessa hora eu ter força suficiente, não a força do homem, mas a força de Deus, para me arrebatar e me conduzir ao encontro do Senhor.